para o seu coração. Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Comunicando, Pastor Fábio Oliveira. Muito boa tarde, hoje é segunda-feira, isso mesmo, segunda-feira, dia 12 de novembro do ano de 2018. Estamos aqui abrindo mais um Debate Betel com todos vocês aqui pela Betel FM, a rádio do coração de Deus, para o seu coração. Você que está nos ouvindo pela madrugada, muito bom dia, muito boa noite, uma excelente madrugada para todos vocês que estão aí sintonizados no seu Debate Betel, tá ok? E hoje eu tô aqui com a mesa de primeira, todo mundo reunido, todo mundo já aqui presente, super presente, segunda-feira, abrindo a semana com chave de ouro. Vou começar com ele, Ítalo Félix. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo, não é verdade? Quanto tempo que eu não te via? Porque você é o cara da segunda, né? Eu sou o cara da quinta. Bom, eu não sei, eu sou o cara do dia que a Bárbara escolher, ela manda eu vir, eu venho. Ela manda eu vir, eu venho. O dia que ela escolher. O dia que ela escolher. Pra salvar, assim, a pátria, né? O dia que ela escolher, se for quinta, tem que me avisar com os 2 dias, mas eu venho, né? Isso. Ela sabe que eu venho. Mas a participação do Ítalo sempre boa aqui no debate. E o Ítalo tava falando com a gente aqui do vídeo, né? Do Cabo Daciolo lá do Porta dos Fundos e tal. Rapaz, tu acredita? Ele mostrou, o Cabo Daciolo é uma figura. Ele mostrou ontem um vídeo, tacou o celular, desmontou a bateria e ele fez lá um negócio lá que... Falou que se o celular não funcionasse mais, ele ia comprar um smartphone. Mas aí acabou que o celular funcionou. A luz, né, pra ele poder subir no monte, é a luz. Porra, vou te falar. Mas eu fiquei pensando, será que o Cabo Daciolo, ele conhece realmente o canal Porta dos Fundos? Ele sabe o conteúdo que tem no Porta dos Fundos? Bom, olha, se ele não sabe o conteúdo total, eu não sei. Mas eu sei que ele foi lá e... Como diz o outro, apoiou lá. Fez um super merchan, né? Fez um merchan. E com ele, pô, ele é uma figuraça, né? É verdade. Eu imagino o teocentrismo, ele presidente da república, o teocentrismo implantado no Brasil. Cabo Daciolo é uma figura realmente. Valeu, Ítalo. Estamos aqui com ele. Há quanto tempo não lhe vejo, né? Verdade. Quase título de música, né? Cada vez você mais longe. Olha aí, ó. Com Júlio Alves. Fala, Júlio. Tudo bom? César. Júlio César. Tá certo isso aí, Bárbara. Ó. Júlio César dos Santos. Não é Alves, não? Eu sempre boto Alves. Quem me dera se eu fosse Júlio Alves. É, quem dera, né? Se tivesse a conta bancária. Eu esquentei com o Júlio Alves. Gente, né? Mas eu acho que o pastor Júlio vem aqui, sei lá, 2 anos que eu tô aqui, eu sempre ponho na pauta Júlio Alves. É, o pastor Júlio já é a figura cativa aqui do nosso debate, né? Mas é o tempo, né? É o tempo, visto, não é lembrado, então o nome acabou confundindo. Mas é uma alegria, pastor Fábio. Opa! Toda a equipe da rádio estarmos aqui novamente, essa rádio local aqui do nosso bairro. A gente manda um abraço, um beijo, pessoal da Primeira Igreja Batista do Anil, que está sempre acompanhando a rádio, está sempre comentando, e eles até cobram, pastor, por que o senhor não está mais na rádio? Aí eu boto a culpa na Bárbara. A Bárbara não me chama, né? Mas não é bem isso não, na verdade a minha agenda. Eu não falo isso não, estou mexendo com a Bárbara aqui. Mas é uma alegria. O que foi, pastor? Aqui. Te botaram na geladeira da rádio? Agenda, não, nossa agenda é muito corrida. Eu culpo a Bárbara, mas não é bem ela não, pessoal. É realmente a nossa agenda, a gente passou por um tempo de desafio aí, mas já toda segunda-feira a gente fez o propósito de estar aqui, porque é bom pra gente estar com os amigos aqui, né? Eu vi o Flávio ali, enfim, e é sempre bom a gente manter esse network, esse contato. E uma alegria, tenho certeza que será mais um tempo aqui de edificação e de bênção para nós e para os ouvintes também. Opa, obrigado aí, pastor Júlio César. Tá ok? Pastor Júlio, sempre bom aqui no debate, e ele que é o homem da segunda-feira também, além do Ítalo Félix, que é ele, nosso querido pastor Flávio França. Fala, Flávio, boa tarde. Boa tarde, Fábio, ouvintes, nossos debatedores e todos que estão aqui de uma forma ou de outra colaborando com os trabalhos da rádio, né? Nesse dia que nos fez o Senhor. Grato a Ele, tudo correndo bem, céu de brigadeiro. Opa! Tudo. E agora eu queria saber do Júlio o seguinte, por que ele falou, quando falou Júlio Alves, ele falou, quem dera. Tem algum Júlio Alves famoso?
Não, tem? Tem? Eu nem sei. Não, porque ele disse quem dera. É assim, eu acho que tem sim, acho que é um jogador de futebol. Ah, é? É isso aí, é um jogador. Eu joguei. Entre Júlio Alves e Júlio César, eu fico com Júlio César, que pelo menos é um imperador famoso. Né? Eu sei que na história sempre será muito mais famoso que um Júlio Alves jogador de futebol. E foi um grande goleiro do Flamengo também, né? Pode ter sido, mas assim, do ponto de vista do peso histórico, Júlio César, imperador, não se compara. Não, a etimologia da palavra vem lá do imperador mesmo, né? Isso, vem lá da dinastia Iulia. Opa! Ih, rapaz, começou os conhecimentos. Começou. Então. O Flávio também é cultura, gente. É aí que o Tuca vira os olhinhos. O Flávio também é cultura. Ô, Júlio, muitas coisas do Júlio César podem servir pra você. Agora tem uma que eu tenho certeza que não serve. O quê? Ele era gay. Opa! Aí realmente, meu irmão. Oi, caiu aqui o negócio aqui de baixo? Eu não sei se era gay, porque na Roma, que isso era uma coisa cultural, né? Era. Todo mundo tinha um garotinho de estimação. Os pega-pega da festa. Ainda bem que eu não nasci nessa época. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme... Tá rindo, Azeitona? Imagina se eu nascesse naquela época lá. Aquele filme... Mas naquela época, nessa época que a gente tá agora, não tem muita diferença. Não, mas nessa época a gente tem como dar porrada, a gente tem como fazer alguma coisa. Não, mas lá não era obrigado. Lá era uma questão cultural. Vocês cultura não é maneira, não. Vocês assistiram aquele filme... Azeitona, aí. Pera aí, rapaz, deixa eu completar o que eu tô falando. Tá estressado. Foi falar em gay o rapaz. Foi falar em gay, o rapaz se agitou, abanou os braços, ficou nervoso. Calma aí, rapaz, a gente sabe que você é hétero, não precisa ficar tão nervoso assim, pra mostrar pra todo mundo. Não, você não tá se comprometendo, não. Calma. Mas deixa eu contar pra vocês. Pra quem assistiu aquele filme Imperador, não. Gladiador, né? Sim. Com Russell Crowe. Tem uma hora que ele tá preso, né? Ele já tá lutando lá como gladiador e o sujeito lá que... Tem um tema do gladiador aí, Azeitona? Será que tem um tema do gladiador pra dar o clima? Não, pra gladiador tem tema? Tem tema, tem. E o maço, né? Não, assim, eu não me lembro qual era a música do filme, mas... É só botar tema gladiador, já aparece. Tem uma hora, não sei se vocês repararam, pra quem assistiu, que o sujeito lá que era responsável por ele, que era o treinador dos gladiadores e tal, virou pra ele e disse assim: o que você quer? Uma menina? Um menino? Né? Ele diz assim: o que você escolhe? Uma menina? Um menino? Porque isso na sociedade romana era algo tido como padrão. Outro filme bem histórico foi aquele do Alexandre o Grande, não sei se vocês viram. Também. O pessoal ficou escandalizado, que o Alexandre o Grande, na verdade, né, tinha toda a prática da época. Ele era, como dizem Gillette, né? Cortava dos dois lados. Bissexual. E lá mostra também. Olha o horário, pessoal, olha o horário. E lá mostra também as festas. Mostra um banquete que Felipe, né, se eu não me engano, seu pai estava dando. Isso. E ali mostra como era comum a questão sexual. Era algo realmente solto, né? Não, assim, você vê, Filipe, já tá rolando o tema aí do gladiador. Conhecido como Filipe da Macedônia, eles eram macedônios, né? Que é uma região ali, que a Bíblia cita, né? A Macedônia, vizinha à Grécia clássica. E portanto, que os romanos trouxeram isso de conquistar os gregos, né? Você vê, aquele historiador do primeiro século, Suetônio, ele diz assim, o conquistador se deixou conquistar pelo conquistado. Olha aí. Porque a Roma era o maior império do ponto de vista militar, mas a Grécia era um império cultural. Uhum. Então os romanos absorveram, dentre tantos outros hábitos culturais dos gregos, a questão da homoafetividade, da pedofilia. Não é? Você vê, portanto que por muito tempo a homoafetividade foi chamada de pecado grego, né? Era conhecido porque isso era uma prática comum, era uma coisa cultural, né? Diferente do que é pode ser que a gente chegue lá a esse mesmo padrão, né? Pode ser, espero que não. Nós estamos vivendo um país onde Pablo Vittar está concorrendo como a mulher mais sexy do ano, se eu não me engano. Mas isso é uma forçação de barra, né, Fábio? Isso tem um rádio tocando aí. E isso é uma forçação de barra
da grande e pequena mídia, né? A gente sabe que o brasileiro, ele segundo a pesquisa do Datafolha, Datafolha, que é filho direto da Foice de São Paulo. Tudo foice. O brasileiro 87% dos brasileiros são conservadores. E a gente viu isso nessas eleições. Com certeza. Embora a gente não tenha um partido conservador, né, um partido que nos represente, e o cristão... Como os americanos, né? Sim, mas e o cristão ele é mais conservador do que a média. E eu creio que isso não chega a esse ponto aqui, embora a mídia esteja fazendo pressão nesse sentido, né, porque a mídia é progressista. Esses 13% não conservadores são 13% que têm poder, dinheiro e mídia, né? Então eles fazem muito barulho, porque é um verdadeiro absurdo esse sujeito, esse tal de Pablo Vittar ser eleito. O Ítalo está indignado aqui com o fundo, com a azeitona colocou. Esse fundo é o da quê? música do Pablo Vittar. Ah, tá. E aí o Ítalo está indignado aqui, mas querendo sabe tirar. Que eu paro pra pensar? Nós chegamos, eu tava conversando com meu avô, né? Meu avô tem 76 anos. E meu avô falou assim pra mim: meu neto, olha, eu pensei que eu já tinha visto de tudo. Quando eu cheguei nos meus 60 anos, 65, eu falei assim, olha, eu já vi de tudo na vida. Mas eu agora com 76, quase 77, olha, eu tô chegando à conclusão que eu não vi tudo. A gente tá vivendo numa sociedade, né, que eles querem empurrar de goela abaixo, né? Eles querem uma imposição, né? A esquerda brasileira, ela fala tanto de democracia, ela usa tanto o discurso, né, da liberdade, mas eles são os maiores intolerantes, né? Sim. E, inclusive eu estava lendo o prefácio de um daqueles livros, Flávio, que você passou para mim, e num deles, eu não lembro qual, eu tava vendo como a esquerda é intolerante. Eles querem empurrar na sua garganta, goela abaixo, eles querem te impor aquilo ali como uma verdade absoluta. E se você questionar em algum momento em falar que pensa diferente, eles te chamam de intolerante, porque a democracia, para eles, é concordar com eles. Esse é o verdadeiro sentido. E a gente vê que democrata desde que você concorde com eles em tudo. E a gente vê que algumas coisas, alguns valores, né, eu não tenho nada contra quem né, eu não vou nem falar opção, né, mas quem quer que viva como quer viver, mas você vê que a coisa é de uma forma tão grande, que agora um homem está sendo colocado como título de mulher. Ô Ítalo, não é da tua época, mas só para mostrar que isso é uma coisa antiga, há uns 25 anos, a Roberta Close posou para a revista Playboy, tá? Que é uma revista de nu feminino. A Roberta Close, né? Todo mundo. Vocês se lembram da Roberta Close? Acho que todo mundo se lembra da Roberta Close. Eu vi uma vez uma entrevista dela no Viva com o Chico Anísio, no programa dele. A Roberta Close, há uns 25 anos, pra você ver que esse... Não, eu não comprava revista naquela época. O WhatsApp faliu a Playboy. Era novo. Pra você ver que essa coisa, esse processo de dominação cultural e de reengenharia social não é algo recente. Há 25 anos, a Roberta Close também tinha uma enquete para eleger ela a mulher mais bonita do Brasil. E quem se levantou contra isso? Foi aquela jovem aí que era da Igreja Sara Nossa Terra, que também posava na Playboy, esqueci o nome dela agora. Muito famosa, me ajudem aí, gente. Eu sei que vocês compravam Playboy pra ler, então me ajuda. Não, eu não comprava. Era a Monique Evans? Monique Evans se levantou sim, surgiu. Soube que ela era muito bonita na época. Muito. E ela, acho que ela fez uma coisa fantástica. A mídia, cooptada já pela esquerda naquela época, você vê que isso não é recente, e ela se levantou, quase que como numa voz solitária, e dizer que é um absurdo um transexual ser eleito a mulher mais bonita do Brasil. Né? Então, assim, não sei se ela fez isso em causa própria ou pensando na vergonha e escândalo que é isso, mas deu certo.
morreu aquela história de eleger Roberta Close como a mulher mais bonita do Brasil. Então você vê que não é uma coisa recente, né? Isso já não é, de 25 pra anos. você não ver assim, Flávio, que não é uma coisa recente, eu tava lendo o Manifesto Comunista e você falou essa palavra reconstrução social e isso é muito pregado, essa reengenharia no Manifesto Comunista, ou seja, você vê que é uma coisa de muitos anos atrás, mas que até hoje é uma coisa tão enraizado, né, na nossa sociedade que eles tentam constantemente fazer isso de diversas formas. E você não percebe, porque o processo ele se manifesta de uma tal maneira que é propositalmente feito de maneira que ele não dê as caras. Uhum. E aí as muito mudanças, sutil, né, Flávio? Essa é a palavra correta. Então, exatamente, é na sutileza, dando a impressão que as modificações na sociedade é um processo natural, quando não é. É um processo induzido. Isso. Induzido. Até porque essa questão sutileza acabou, que a gente vê, está acompanhando aí nas redes sociais, teve o discurso da Fernanda Lima no programa Amor e Sexo, ela até indo contra o presidente Bolsonaro, indo contra e dizendo que é um conservadorismo e falando um monte de coisas, né? Pois é, mas engraçado, né? Ela pregou esse discurso, mas engraçado, né, que ela fala tanto contra o conservadorismo do Bolsonaro. Você vê que é uma hipocrisia tão grande. Mas na verdade a família dela é uma família, na verdade, tradicional, né? Patriarcal, essa é a palavra correta, né? Você vê que os hábitos dela... Que eles adoram usar essa palavra. Você vê que os hábitos dela são conservadores. São conservadores, é o mais incrível. É como eu tava vendo um vídeo, né, aqui de um rapaz, né? Vocês veem que eles falam tanto, eles estão indo tanto contra um governo, contra um candidato, mas na verdade, dentro da casa dele, eles não colocam isso. Não. Eles não colocam isso dentro da casa deles. Eu quero essas mudanças na família dos outros, na minha não. Na minha não. Você tá entendendo? Eu quero o respeito do filho trans na família dos outros, mas eu não quero um filho transexual. Você vê que é uma hipocrisia tão grande e tinha que vir da Rede Globo, né? A gente não podia esperar isso de outra emissora. Qualquer lixo, quando vem qualquer lixo e qualquer escolha, né? Se não é da Rede Globo, é de algo ligado a ela. Né? A gente não pode esperar isso. Você vê que a Record não faz isso, a Band não faz isso, o SBT não faz isso, só a Rede Globo. E você vê que eles são tão intolerantes que o maior exemplo foi agora visto no Teleton, onde o Bolsonaro liga para fazer uma doação, enfim, liga para parabenizar, né, o Silvio Santos pelo projeto de ajudar aquelas pessoas que o Estado não faz. Você vê que são tão intolerantes que eles queriam boicotar um programa que ajuda outras vidas. E que não funcionou, e que eles conseguiram a meta. E eles conseguiram mais do que a meta. E pra você ver como é a intolerância da esquerda. Sim. A que ponto eles chegam por causa dessa reconstrução, dessa reengenharia social. A galera do Ele Não, né? Essa galera do Ele Não tá reverberando isso até agora. Vamos entrar no tema? O tema de hoje é justamente falando sobre essa questão da participação dos evangélicos nessas eleições mais recentes. Mas eu vou deixar o telefone para você participar. A gente está iniciando o nosso debate de hoje. Estamos aqui com o Ítalo Félix, estamos aqui com o pastor Júlio César e com o pastor Flávio França. Você quiser participar, trazer a sua opinião, você vai poder participar. Já a Bárbara Leal vai trazer a senha do dia, o versículo, né, que é a senha do dia para todos vocês. Tem telefone aí, Azeitão, pessoal ligar e participar. 2447-0773. E aquele áudio da galera do WhatsApp, hein? WhatsApp Betel 21 98666 6606. Meu povo, e a gente tá na live do Facebook. Vamos mandar um alô pessoal do Face que tá aí, ó, curtindo o nosso debate Betel, que tá aí ligado no debate, ó, show, valeu pela sua audiência. Curta e compartilhe mesmo a nossa live aqui no Facebook para bombar a nossa audiência. O tema de hoje é o seguinte: participação dos evangélicos na política do Brasil foi a que mais avançou. É uma notícia do portal Notícias Gospel Mais. E aí, você concorda com o resultado dessa pesquisa? Sim ou não? Você acha que aumentaram os evangélicos nessas eleições, ou já é algo que vem num crescente já, que já vem, né, numa
embalagem aí, todo mundo vindo como candidato pastor, pastora, bispo, bispo, apóstolo, e todo mundo falando em Deus, em família. Vou começar com ele, que estava tímido aqui, não falou muito na nossa resenha, mas vou começar com o pastor Júlio César. Pastor Júlio, e aí, o que você acha dessa pesquisa? Não, acho que procede. A gente tem andado por aí, convivendo no próprio ambiente evangélico, eclesiástico evangélico, não só na nossa igreja, em contato também com outras realidades denominacionais. A gente observa parente, né? A gente tem muito parente também evangélico de várias denominações. A gente tem visto como realmente foi uma campanha aguerrida nesse sentido. Quer dizer, o pessoal fala de que a gente estaria chegando aí a 20%, né, de evangélicos no Brasil, né? Mas alguns já falam de 25% até. Então, assim, é muita gente. Significa que em cada 4 cidadãos, um é evangélico. Então, assim, é uma representatividade muito grande. E tem uma característica, porque o evangélico ainda é um grupo coeso, no sentido de que, coeso, obviamente, dependendo da denominação, mas, ou seja qual for a denominação, se o cara é assembleano, geralmente ele fecha, né, o batista, então já tem uma tendência. Apesar que o batista, eu como batista, né, vejo que é uma coisa, é um pouquinho diferente, né? O sistema democrático nosso, às vezes, é um tiro no pé. Mas, enfim, de toda forma, é um povo que tende, na sua maioria, né, ter uma postura conservadora e uma minoria também, né, ter aí uma postura de centro, né? Eu até considero a minha, de centro hoje mais para a direita. Entendi. Mas é, assim, inevitável quanto realmente nessas eleições, tanto que o próprio Bolsonaro, ele não esconde nada como muitos escondiam. Até eu lembro que o Magno Malta, não sei se foi nas eleições passadas, ele até usou o plenário do Senado para dizer assim, os políticos chegam na época de eleição, eles vão procurar a gente, as igrejas. É igual o cara que namora mulher feia, né? Mas quando chega na festa, quando chega nos holofotes, não quer ficar de mão dada. Isso ele falou nas últimas eleições. Era assim. Né? Eles iam lá na igreja, não sei o quê, papapá, foi Dilma e Aécio, eu acho. E aí, pá. Mas aí quando aparecia na mídia, justamente, não citava. A gente viu, né, Júlio? Agora, no finalzinho já das eleições, o Haddad indo ter encontro com alguns pastores evangélicos. Foi à missa católica, tomando hóstia. Junto com a Manuela Dávila, aquela coisa toda. Ele estava tão cristão, que até a Bíblia jogou fora. Então, aí teve essas... todos esses comentários. Tava tão cristão que até a Bíblia... E hoje, tá, gente? Só para avisar vocês, desculpa te interromper. Hoje completam 21 dias que o Haddad e a Manuela Dávila não vão à missa. Não vão à igreja. Não foram mais à missa? Mais. Não sei o que aconteceu que eles não foram mais. Poxa. Hoje completam 21 dias. 21 dias sem a igreja. Eu acho que... Não seria, assim, algum 21 dias de jejum e oração, de recolhimento? De repente eles estão de jejum, de repente eles estão recolhidos. De repente eles também vão... E aí depois dos 21 dias vão voltar pra missa. Quem sabe de repente eles vão pro monte com Daciolo, né? Agora, encerrando minha fala aqui, eu acho que, assim, os evangélicos foram fundamentais na definição, e mais, o Bolsonaro, assim como ele assumiu, assumidamente, ele tem uma postura contra a mídia estabelecida, a gente falou da Rede Globo aqui e tal, sobretudo a Globo, ele faz os pronunciamentos dele lá com o celularzinho dele. Isso. E como ele fez toda a campanha, ele também, na mesma linha de pensamento, ele assumiu assim abertamente que ele está fechado com os evangélicos. O tema, se ele é um evangélico ou não, eu não quero entrar nesse particular. A gente sabe que a esposa dele é membro de uma igreja evangélica. Sim, sim. Ele eu não tenho conhecimento de que ele é católico. Então, até onde eu sei, ele se identifica como cristão, mas não como evangélico necessariamente. Mas ele abertamente diz que está fechado com os evangélicos, com os cristãos, inclusive orações, a gente vê lá. Eu lembro que, assim, eu não acompanhei, eu só vi um vídeo, né? Parece que a Mira Leitão ficou apavorada com a oração. Acho que saiu o demônio todo. E aí, que o Magno Malta fez. Gente, olha só, que país. Nossa, as pessoas. Um presidente não pode manifestar a sua fé
né, num ato de vitória, e ali é na casa do cara. Mas aí eles alegaram que o Estado é laico e estavam querendo misturar religião com política. Poxa e que estavam vida, aguardando você vê um pronunciamento Rússia, do presidente. Até na Rússia, hora. o Putin tá lá e vão lá os representantes da Igreja Ortodoxa. Meu Deus do céu, assim, pensa, aí sim, a esquerda brasileira é ridícula. Entendeu? Ridículo. Poxa, tem esquerdas aí muito mais... Não tem como contribuir nesse debate. Aí fica uma polarização otária, babaca, entendeu? Um atira de lá, outro de cá. Complicado, né, Júlio? E assim, a gente não vê maturidade. Mas, enfim, fechando aqui a minha fala, eu diria que sim, os evangélicos foram expressivos e botaram a cara. Eu creio que hoje a sociedade tem que considerar já, né, uma cultura evangélica, uma presença evangélica, a realidade de que os evangélicos influenciam, tem peso nessa nação, e a tendência é aumentar. Agora, outro ponto é a qualidade, né, que eu queria depois, né, pontuar essa questão também. A qualidade dessa representatividade, aí é outra coisa. Com certeza. E aí, Flávio, o que você acha do resultado dessa pesquisa? Eu já esperava esse resultado. Sim. E eu acho importante que seja assim mesmo. Sabe por quê, Fábio? Por muito tempo, a chamada igreja evangélica, ela se fechou num gueto, tá? Numa forma de escapismo. Vamos ficar aqui dentro, nas quatro paredes, não vamos lá fora, porque o mundo é do diabo e nós vamos pro céu. Nós não temos compromisso com isso aqui, porque o nosso negócio é com o céu. Jesus já está voltando. Jesus está voltando. E assim, mas isso tudo no fundo era uma desculpa para não assumir as suas obrigações. Porque enquanto nós estivermos aqui, a gente deve fazer por onde lutar por um mundo melhor. Sim. Né? E a igreja é um fator de que até certa medida ela detém o apodrecimento desse mundo quando ela é sal na terra. Então, eu acho que o nosso lugar é lá mesmo. No parlamento, no comando de empresas públicas, ocupando cargos de importância, como tem lá o nosso irmão em Cristo, o promotor Delanhol, né, que é chefe da promotoria na Operação Lava Jato. Eu acho que esse é o nosso lugar, que é a gente fazer o nosso trabalho com excelência, com ética, mostrando que realmente nós somos diferentes. Que é isso que Deus pede de nós, que nós sejamos diferentes. O problema é que a gente teima em ser esquisito. Era só para ser diferente. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma grande colaboração para dar para um Brasil melhor, mais ético. Eu sempre digo aqui, digo sempre em todo lugar que eu vou, que o problema do Brasil é moral, tá? Antes de ser econômico, social, qualquer coisa. Nós temos uma dívida moral imensa nesse país, que vai daquele que está na parte mais baixa da pirâmide social até o mais alto. Cada um na sua medida, porque diz o ditado que você quer que o ladrão, quem faz o ladrão é a ocasião. Então, se você pega um sujeito lá da base da pirâmide e coloca ele numa posição de poder, vamos ver quem ele é. Então, eu acho que o problema nosso fundamental é esse, é um problema moral, não é? Eu estava outro dia desse até exemplificando, na casa da minha cunhada, o sujeito foi fazer uma obra e aí quebrou uma lâmpada cara. Aí o que ele fez? Ele varreu tudo, escondeu os cacos. Aí na hora cobrou pela instalação que era de um armário, porque R$70 ele tinha cobrado, ele falou: dona fulana, não dá para rolar uma gorjetinha não? Só que ela ouviu a lâmpada cair no chão. E deu falta, né? Porque ele inclusive tirou até o bocal da parede, que era para fazer de conta que não tinha. E aí ela falou: seu fulano, eu até daria uma gorjetinha, mas já que o senhor me quebrou uma lâmpada que vai custar R$40, eu não posso lhe dar mais nada. Então você vê, por que eu estou citando esse caso? Eu estou mostrando alguém que está na base da pirâmide social e a moralidade dela é baixíssima. Né? Flávio, então, a gente vê isso todos os dias passando pelas estações do BRT. Pessoal de bermuda, de short, pessoal de chinelo, pessoal que trabalha em cargos não tão favorecidos na nossa sociedade. Como, de repente, esse rapaz que trabalha com marcenaria e tal, o cara entrando pela lateral do BRT para não pagar passagem. Para não pagar. E às vezes não é nem falta de dinheiro. Exato. Bom, se fosse falta de dinheiro, vai a pé. Né? Se você não tem dinheiro, vai a pé. Então, dá seu jeito. Vai de bicicleta.
Agora, às vezes o sujeito até tem o dinheiro, mas é a tal da lei do Gerson, de levar vantagem em tudo. Totalmente. Isso é uma praga no nosso país. O Gerson, coitadinho, na sua santa ignorância, foi fazer essa propaganda e aí ficou mal afamado, porque leva o nome dele de uma lei que não é lei, evidentemente, no sentido técnico do termo, mas é um costume arraigado na nossa sociedade de levar vantagem. Então não importa o que, eu quero levar vantagem. Então se você está na pirâmide social, tu vai fazer isso. Vai esconder uma lâmpada que quebrou, né? Que qual seria a atitude correta? Olha, dona fulana, eu lhe cobrei 70 para instalar o armário, mas eu quebrei a sua lâmpada. Ela custa R$40, me paga só 30. Uma pessoa honrada, uma pessoa ética, agiria assim. Mas não, ele escondeu a lâmpada e ainda queria uma gorjeta. Né? Então você vê aonde que está a baixa moralidade desse povo. E aí você for olhar para a pirâmide social lá no vértice, não é diferente. O cara está querendo levar vantagem de outra maneira. Ele quer arrumar um financiamento no BNDES com juros subsidiado, ele quer algum outro tipo de favorecimento e moral também. O que eu vejo de algumas pessoas, Flávio, Ítalo, pastor Júlio, o que eu vejo é o seguinte: eles olham para alguém com uma possibilidade financeira melhor ou maior do que eles, e eles dizem assim, bom, R$70 ou R$40 da lâmpada que quebrou, vai fazer falta para esse cara. Sim. Então eu vou enfiar a faca mesmo, porque ele tem muito mais do que eu. Olha o carro dele. A pessoa analisa por esse ângulo. Analisa. Olha o carro Você dele, olha a casa dele. Olha aí os filhos dele, tem escola particular, ele tem dinheiro. Exatamente. Então se ele tem dinheiro, eu vou enfiar a faca. Se ele tem dinheiro, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer uma marmitinha, eu vou roubar comida da geladeira dele. Sim. É desse jeito, dessa forma que essas pessoas pensam. Você citou até marmita, foi bom ter falado nisso. Por quê? Hora de almoço, né? Não. Eu vou dar um exemplo assim, que você vê, por exemplo, jornalista, né? Você vê, por exemplo, a TV, a mídia, jornalista, que está dentro do mesmo problema ético. Vocês já não ouviram o jornalista mostrando uma matéria na TV? Que aí o bandido chegou no ponto de ônibus, roubou a bolsa com a marmita. Aí diz assim, pô, mas roubar de trabalhador? Quer dizer que se não fosse do trabalhador, poderia roubar? Então, quer dizer, parece que o roubo do trabalhador tem um peso maior, porque está em cima disso que você disse, Fábio. Se eu roubo de alguém que tem condições de ser roubado, aquele roubo não faz tanta diferença. Eu não posso roubar do trabalho. E isso, quem está dizendo, é uma pessoa que, em tese, passou por uma universidade. Mas é um analfabeto funcional. Porque o analfabetismo funcional é um problema... Você quer ver um exemplo? Teve nesse atentado agora dos Estados Unidos, né? Que um sujeito lá matou 12 pessoas. Aí na Record, que o Ítalo tanto gosta. A jornalista falando assim, olha o que a analfabeta falou. Ela disse assim, o fulano de tal, falando do assassino, o fulano de tal, que era exímio atirador, que serviu o exército como fuzileiro naval. Oi? Gente, para o mundo, meu Deus, eu quero descer. Serviu ao exército como fuzileiro naval. Essa pessoa não descobriu em que planeta que ela está. Pode falar jornalista, passou por uma faculdade. Pode até falar com os S certinhos, uma aparente concordância verbal, mas a questão da lógica, né? Fala, quer dizer, é uma analfabeta funcional porque fala coisa que não tem lógica. Não, mas aí me disseram assim, mas é que ela está lendo um texto, mas ela teria a obrigação de, na hora que está lendo o texto, mudar o texto. Até se viesse errado, o analfabeto da redação deu para ela que é uma analfabeta que é âncora. Então, ela na hora muda o texto. Peraí, como é que se o cara serviu ao exército, como é que ele pode ser fuzileiro naval? Ou ele é fuzileiro naval, ou ele é militar do exército. Não casou Lé com Cré, né? Não casou. Não, mas você vê isso o tempo todo. Um pouquinho de observação, não precisa muito não. Não exagera para não ficar cansado. Um pouquinho de observação. Você vê tanta barbaridade que é dita na TV por jornalistas, gente supostamente formada, eu não sei em quê. Nem todos, né? Vamos deixar claro, né? Claro, você pode procurar agulha no palheiro, tudo bem. Mas você vai ter exceção. Mas assim, aonde que reside o problema? Analfabeto funcional. Mas isso daí é fruto, Ítalo, de uma esquerda que é a chamada esquerda caviar. A esquerda caviar é o quê? É aquela pessoa que não tem vivência numa comunidade, aquela pessoa que não tem vivência no meio da pobreza. Ela não conhece realmente o que acontece no meio de pessoas que estão naquele nível de pobreza. E nem estuda a fundo, né?
e nem não sabe. Nem a teoria em si. Fábio, olha, uma coisa que é tão incrível, né? O Fábio falou, o Flávio falou aqui, né, sobre... Porque são analfabetos. Eu vou corrigir o Flávio. São uma manada. Eles andam em manada. São uma manada de analfabetos. E você vê que não é uma coisa assim, porque, claro, a gente sabe que existe a mídia tendenciosa, como a gente viu aquela jornalista, nossa, mas ele tá de fuzil de costas, ele não oferece ameaça, foi o que ela quis dizer. A gente sabe que isso foi uma coisa maliciosa. Maria Beltrão, Globo News. Mas, gente, como é que você vai ler um texto? Você vai ler um texto e você não vai entender o que você tá lendo. Ela não tá entendendo o que tá lendo, ela é só um papagaio que tá repetindo o que tá escrito. Exato, você vê que é uma coisa assim, porque eu leio, por exemplo, eu tava estudando Direito Civil esses dias, só que uma bibliografia que deram, tem um livro que ele é de 2015, e o contexto que tava nesse livro me induzia a uma resposta para um caso concreto atual errado, porque aquela lei já não existe mais, aquela lei foi revogada. Então eu teria que dar uma outra resposta. Se eu fosse um papagaio, eu colocaria aquilo ali. Exatamente. E eu tiraria uma nota baixa na prova porque eu não li. Porque o contexto do livro que eu estava lendo, eu não ia reparar que o ano é de 2016. Mudou. Estamos em 2018, caminhando para 2019. Mas o papagaio é o seguinte, a gente sabe porque quem já trabalhou dentro de redação, seja de revista, seja de jornal, em qualquer lugar, sabe muito bem que tem uma questão chamada editoria. E aí, essa editoria, ela, entre aspas, te obriga a falar, a escrever determinadas coisas que, de repente, até esse jornalista não quer escrever. Olha, Fábio, desculpa, um emprego desse não servia pra mim nunca, porque eu não vou colocar nunca num texto, ainda mais eu, porque o problema é o seguinte, o editor, ele não aparece. Quem tá lá com cara de imbecil sou eu. Eu colocar que um formado serviu o Exército Brasileiro... Não estou defendendo, não. São jornalistas. O jornalista, ele tem que saber que o Exército, o Fuzileiro Naval, é uma tropa de guerra da Marinha. A Brigada de Paraquedista é uma tropa de guerra do Exército. Mas são coisas que... Aí é uma outra coisa que se chama falta de cultura geral. Quando você não tem cultura geral... Até você não percebe essas coisas, porque você não sabe o que é exército, o que é marinha, o que é aeronáutica, você não sabe nada. A gente vive no Brasil que o povo não sabe o que é legislativo e executivo. Mas eu aposto pra você uma coisa, pergunta se essa jornalista não conhece Marx. Pergunta se ela não conhece Stalin. Gente, eu sou brasileiro, como eu não vou conhecer? Eu tenho por obrigação de ser brasileiro, conhecer as forças armadas do meu país. Se isso aqui entrar em guerra... Quem é que vai lutar por mim? Mas a gente vive uma ditadura do outro lado, uma ditadura inversa, que é o seguinte, faz você ter aversão aos militares, faz você ter aversão às Forças Armadas, e aí o que acontece? Eu tendo aversão, tudo aquilo que eu tenho aversão eu não quero saber, eu não quero. Ou seja, eu ignoro, eu me torno ignorante nessa área. O problema é que você é um comunicador. Você está falando para um grande público. E eu preciso saber de tudo. Exatamente, esse que é o problema. Você pode até não gostar de alguma coisa, mas você tem que ter um conhecimento mínimo. Exatamente. Eu não vou dizer que você vai ser um exímio conhecedor do militarismo, não, mas alguma coisa você não pode dizer. É a mesma coisa que você dizer, falar numa igreja evangélica, que o Papa da igreja evangélica fez não sei o que na igreja católica. Não tem nenhum. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quer dizer, é um erro crasso. Por pura ignorância. Ignorância no sentido de ignorar. Por quê? Por causa da baixa cultura. Qualquer um tira um diploma nesse país de qualquer coisa. A galera está se formando, Flávio, com Google. A galera está se formando com Google. Eu sou de uma época que não existia Google. Que hoje em dia tudo você dá um Google e você parece o cara mais culto do planeta. Sim, sim. Ô, Fábio, a minha esposa tinha uma colega de faculdade. O professor estava fazendo a aula, então ele estava dando um exemplo, ele botou a letra A no quadro como se A fosse uma pessoa e do outro lado a letra B. Aí ele falou assim, A cobra de B. Ela, professor, peraí, professor, não entendi. O que a cobra tem a ver com isso? Isso não é piada, isso é verdade. Eu queria essa fazer pessoa é advogada, tem carteira da OAB hoje em dia. Eu queria fazer Aí um link você vê aqui. o nível. Fala, Pastor Fábio. Pastor Júlio. O Flávio falou sobre a questão realmente da baixa moral, não é?
do nosso povo. A gente tem que se incluir no meio, porque a gente vê isso em todo momento. Obviamente que cada um individualmente tem o seu comportamento. Estou falando em questão da nossa civilização em si, né, da nossa nação. E a gente está falando agora da educação. Realmente a gente vê, a gente começou na resenha aqui a falar sobre a cultura helênica, né? Uhum. Eu acho que o grande mal da cultura helênica, apesar de ser muito rica, foi a ideia do dualismo. Sim. Então a gente vê a pessoa ir para um centro universitário, se formar em uma habilidade, né, que deveria ter uma pujança, digamos assim, intelectual, mas ela vai ali aprender para ler para ser apenas um papagaio. E a questão erudita, né, do conhecimento, e assim, a tendência é realmente a gente ter uma nação mais rasa. Aí sim, voltando ao tema, o novo governo tem como proposta trazer um sistema educacional onde a disciplina, né, onde essa base volte. Isso é fundamental, eu diria até para nós evangélicos também, e agora atirando um pouco no nosso pé. A questão da qualidade, né? Somos, em cada 4 cidadãos, um evangélico. Mas como a gente está formando esse um cidadão, né, que pode influenciar os outros ou positivo ou negativamente. Então eu creio que no Brasil, obviamente não é o discurso da esquerda, que é a ocasião, né, que vai moldar a personalidade ou mesmo as opções da pessoa. Isso é muito controverso, não é essa a questão. Mas a gente observa uma estrutura, toda ela, começar pelo Estado, com as questões das estatais, própria para ganhar dinheiro, para você ter os esquemas, claro, para você colocar em prática a nossa moral. E aí, inevitavelmente, a gente vê que isso também se desdobra. Eu estava ali nos bastidores conversando com o Flávio, com o Ítalo também, a questão da Light, essa coisa toda, como roubar energia é considerado um crime aceitável, né? Quer dizer, não tem... Então a gente observa que assim... a ocasião que faz o ladrão. Fala numa roda de amigos assim, eu tenho gato na minha casa, eu fico com o ar-condicionado ligado o dia inteiro, todo mundo ri. Justamente, é por aí. Entendeu? A gente vê a distorção, todo mundo ri, todo mundo acha engraçado. Então essa estrutura tem que mudar. Essa estrutura tem que mudar para o pensamento mudar. Para fechar, eu queria dar um exemplo da minha família. Minha filha foi para um ponto de ônibus com celular. Fazer lá um preparatório para o Enem e tal, que ontem, né, eles passaram lá pela Casa do Oleiro, foi ontem, né, fechamento do Enem. E ela chegou sábado, ela geralmente vai com o irmão, dia de semana ela ia, não é, para a escola, e tinha sempre gente e tal, é mais tranquilo. Sábado ela foi sozinha, o irmão está no 2º ano, ela 3º. Chegou no ponto, veio um cara de moto e tomou o celular dela. Pela descrição, meu Deus, do indivíduo que cometeu o crime, ele não era ladrão necessariamente, não era ladrão de carteira assinada, vamos dizer assim, né? Mas ele viu mole, ele pensou assim, garotinha, filhinha de papai, tá com celular, vou tomar. Então assim, realmente se a gente não mudar a estrutura, e aí olha, eu fui já funcionário público, né? E quando falava em privatizar estatal, aí eu brigava, né, e tal. Hoje realmente você olhar realmente para o funcionário público não é bom, mas para a nação, tirar essa possibilidade das tramóias. E aí eu creio que isso também tem que acontecer no micro também, né? Ou no macro, na base, né? Então todo, é uma questão cultural. Agora, porque a questão é o seguinte, vamos lá ao ponto teológico também, né, para deixar aqui para o Ítalo e para o Flávio. Não adianta, o ser humano é ladrão de natureza, aí vamos pegar o ponto teológico, né? A gente é corrupto. E se a gente não for moldado por uma cultura ou não estivermos numa estrutura que iniba isso, é complicado. A gente sabe que... Por que Deus instituiu os 10 mandamentos? Justamente, é por aí. Justamente pela necessidade de trazer regras à nossa sociedade e separar o que é certo e o que é errado. Não matarás, porque não roubarás. Porque na essência a gente é pervertido. Mas Fábio, você sabe como isso acontece? Eu vou dar um exemplo, né? É uma coisa simples, né? Mas é uma coisa que praticamente hoje, né? Eu devido à dieta, academia e tal, que eu quero perder aí mais pelo menos 2 quilos.
pra minha melhora da minha saúde mesmo, claro, eu hoje não... A bebida, seja cerveja ou algo do tipo, é uma coisa que não faz mais parte da minha vida. Fazia socialmente. Eu tinha uma festa, quando tinha, eu ia. Eu bebia, mas não era uma coisa, Elisete, que, tipo, se eu não beber... Não, era uma coisa social, né? Não era um vício, né? Não era um vício. E eu geralmente, quando saía com alguns amigos, eu tenho um amigo que ele sempre falava assim pra mim, poxa, ó, hoje tu vai tomar uma cerveja comigo, porque ele sabe que praticamente a bebida é uma coisa que nunca fez parte da minha vida. Não como eu vejo de muitos. E tava dirigindo. Geralmente eu tava dirigindo. Aí, era perto da minha casa. Quando a gente chegava, pô, cara, tu não vai beber não? Pô, não vou não. É até Flávio o nome dele, Flavinho. Pô, tu não vai beber não? Eu falei, não. Pô, mas por que, cara? Eu falei, pô, cara, eu tô dirigindo. Pô, cara, mas tu tá perto de casa. Eu falei, pô, Flávio, tudo bem, mano. Mas eu tô dirigindo. Pô, mas é perto de casa. Eu falei, pô, Flávio, mas eu tô dirigindo. Mas perto de casa, eu falei, pô, vem cá. Eu cheguei e falei assim, Flávio, vem cá. A lei, o que a lei diz? Que é proibido você ingerir bebida alcoólica e dirigir, correto? A lei não diz que você é proibido de beber. Ela te proíbe dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Pô, mas tu não fica bêbado, tu não vai ficar bêbado. Não, tudo bem. Mas a lei, ela me proíbe. Você não consegue convencer, porque a pessoa amoral... Aquilo não está dentro dela, não é imoral, é amoral. Você tem que entender que bebida e volante não combinam. Mas eu tenho vários amigos que fazem. Pra ele, o problema não é você seguir a lei, o problema pra ele era você não beber. Aí, sabe o que eu falei pra ele? O que esse cara tem de errado que ele não bebe? Eu falei assim pra ele, tudo bem, aí você tá falando que eu tô perto de casa. Vamos supor que eu esteja dentro da minha razão e eu esteja chegando, Flávio, na esquina da minha casa, me vem um motoqueiro na contramão, e eu, na minha mão correta, ele chapa no meu carro e morre. Ele vem a morrer. Eu tô na minha mão correta, aí tudo bem. Aí, como eu não vou cometer o crime de omissão de socorro, eu vou ter que socorrer esse cara que bateu no meu carro, mesmo eu estando correto. Eu vou ter que ligar pro 90, eu vou ter que ligar pro corpo de bombeiro pra chamar pra amparar. Que ele esteja vivo ou morto, eu vou ter que fazer o meu papel. Isso aí. Você concorda comigo, Flávio? Não, eu concordo. Até aí você tá certo. Eu falei, beleza, aí vamos lá. Vamos pra perícia. O carro tá em dia... todo direitinho, só que tem um problema, Flávio. Ele, qual? Eu falei, pô, eu bebi. Pô, mas você não matou? Eu falei, não, mas eu bebi. A partir do momento que eu faço, que eu vou ingerir bebida alcoólica, que eu esteja dirigindo, eu tô errado. E é isso que você não tá entendendo. E você não consegue convencer a pessoa, porque ela não vê mal nisso. Se eu tiver que responder um homicídio culposo, porque só pelo fato de eu ter ingerido uma tulipa de chope, o judiciário... ele não vai ter pena, ele vai me colocar no doloso, mesmo eu estando certo. E é isso que você não está entendendo. A lei, ela é simples. Você é proibido de você ingerir bebida alcoólica e dirigir. Então, se a lei fala isso, cabe o meu papel cumprir. Se eu quiser beber, Flávio, eu compro uma cerveja no bar, eu vou pra dentro da minha casa, bebo e não pego em volante. Agora, por outro lado também, então, acontece o seguinte, existem pessoas que elas dizem assim, eu não vou cumprir essa lei seca, porque tem tanta gente com tantos outros problemas e também não cumpre lei nenhuma e não fica na cadeia. Sim, você tanta quer gente. Argumentar em cima do erro dos outros, né? Exatamente. Mas a gente vê um monte fazendo isso. Mas, Fábio, agora eu vou te citar aqui, né, um depoimento da doutora Janaína Pascoal, que pra mim é uma mulher... é um exemplo de mulher que eu acho que as mulheres do nosso país deviam seguir, as jovens. Eu a vejo como instrumento de inspiração. A doutora Janaína Pascoal, professora, ela estava numa entrevista, numa sabatina, e ela questionou... Foi no Roda Viva, né? Não foi no Roda Viva, não. Foi com uma outra jornalista que não me traz a memória agora. E ela citou esse exemplo. Ela foi para uma reunião onde estavam promotores, juízes, até porque ela dá aula para promotores e juiz, e todo mundo pediu um cálice de vinho. Eu quero um cálice de vinho e tal. E perguntaram, Janaína, você não vai beber não? Ela, não, porque eu tô dirigindo. Não, mas aqui tá todo mundo dirigindo. Aí ela, não, mas peraí, a lei é pra todo mundo. Vocês recebem acusações de pessoas porque fazem a mesma coisa que vocês estão fazendo, ingerindo uma taça. Existem pessoas que se envolveram em acidente porque ingeriram a mesma taça de vinho que vocês estão ingerindo. Verdade. Vocês recebem acusações de pessoas, vocês condenam pessoas. Peraí, a lei é só pra eles? Pra mim que sou juiz e promotor, não? Ítalo, tem gente que se sente blindada. Mas é isso que tá o erro. São as questões, são os foros privilegiados, falta o ponto tudo inicial isso. Que eu tô falando. O problema é moral.
Porque você deve cumprir a lei, não apenas porque você tem medo da punição. Porque a lei é lei. Porque lei é lei. Você... Se você bota uma faixa de pedestre e diz é aqui que é o lugar para atravessar, é porque veio um corpo de técnicos antes e disse que aquele lugar é o melhor ponto para o pedestre atravessar. Aí você insiste em atravessar em outro lugar. Então não precisa ter punição. Precisa ter consciência. Quando a sua moral é elevada, você cumpre a lei porque cumpre. Ô, Fábio, eu gosto sempre de lembrar de um... Você sabe que eu tenho minha irmã morando na Alemanha, já vai para quase 25 anos. Sim, você falou Mas já. Mesmo antes disso, uma vez eu estava lendo no Jornal do Brasil, uma brasileira contando uma experiência que ela passou numa cidadezinha da Alemanha. Ela foi para lá aperfeiçoar o alemão dela no Instituto Goethe. Muito bem. E aí ela ficou assim assombrada com o que ela viu. Naquela cidade, que tinha uma rua que atravessava a cidade de ponta a ponta, uma cidade de poucas pessoas. Estava nevando, a temperatura estava a 0 graus, essa dona estava com uma criança num carrinho de bebê, esperando o sinal de pedestre abrir para ela atravessar. Mas se ela olhasse para a esquerda, tinha 1 quilômetro de rua vazia. E para a direita, tinha mais 1 quilômetro de rua vazia. Ela poderia atravessar a rua rolando. Mas ela estava esperando o sinal abrir para atravessar numa temperatura de 0 graus, nevava e ela com o bebê. Isso é uma questão moral. Havia algum guarda ali olhando para ela e dizendo assim, se tu atravessar a rua antes do sinal abrir para você, eu vou te multar. Havia isso? Não havia. Mas a pessoa cumpre a lei porque cumpre. Sim. Porque aquilo está dentro dela, é uma questão moral. Você quer ver um exemplo? Meu pai estava conversando comigo esses dias que ele foi atravessar a rua e não tinha carro nenhum, né? E a minha irmã falou assim: papai, o sinal tá verde, não pode atravessar não. Filha, mas não tem ninguém não, papai. Mas a tia falou na escola, que quando o sinal tá verde, a gente não pode passar. Uma criança de 5 anos. Mas filha, não tem ninguém não, papai, tem que esperar. Então, você vê que é uma questão de educação. Isso aí. Só que a gente está falando de uma criança de 5 anos. E a gente tem o mesmo exemplo, eu vou dar de novo. A doutora Janaína Pascoal, na sala de aula, dando aula de pós-graduação. Nessa mesma entrevista, ela deu esse exemplo. Onde ela dá aula para promotores, juízes, defensores públicos. A gente está falando de pessoas do alto escalão do judiciário. A gente não está falando de estudantes de direito do primeiro período. Estamos falando de pessoas que conhecem a Constituição com a palma da mão, ou boa parte dela. E na hora da chamada, você tem que assinar. E tem alguns promotores, alguns juízes, alguns defensores públicos que às vezes faltam, né? A aula não podem ir, e os colegas assinam no lugar deles. Aí ela viu, ela falou, opa, peraí, mas ele não veio. Olha só. Isso é crime, hein? Olha só, isso é crime. Eu vou abrir de câncer. Mas sabe qual lugar que a gente vê isso direto? Dentro da autoescola. A autoescola tem aquela aula teórica com aquele livrinho. Quantos alunos você vê, porque dentro da autoescola é uma garotada, todo mundo com 18, 17 anos, querendo tirar carteira e tal. E aí a garota chega assim pra professora, deixa eu botar o dedo aí, bota lá a impressão digital e vai pro lado de fora, vai namorar, vai ficar, vai fumar cigarro, vai fazer de tudo. E o professor, a professora, você tá lá assistindo aula, vamos supor, e ela não fala da legislação, ela não fala da lei de trânsito, não, ela não lê o livro. 2 horas depois, ela diz assim, abre aí na página 40. Show. É isso que você vê. Pois é, Fábio, mas aí tudo bem. A gente sabe que aí o cara faz a prova do Detran, toma pau. A menina vai fazer a prova do Detran, toma pau. Por quê? Porque eles querem lucrar em cima da pessoa. Por isso que eles não dão aula direito. Pois é, Fábio, mas aí sabe o que acontece? Nós sabemos que isso é errado. Mas para mim que estudo direito e pro Flávio que é advogado, esse exemplo, a gente está falando pessoas do alto escalão. A gente está falando de juízes que condenam pessoas por esse mesmo crime. Mas e eles na pós-graduação fazem isso. Você está entendendo até onde é o tamanho do problema? Então, porque o problema é moral. Eu falei que o país é corrompido do verso do triângulo demográfico até a base. Não tem
um segmento da sociedade que a gente diga assim, esses aqui são impolutos. Exato. Desde os que estão no mar de cima, isso que você estava falando aí, lembrando para o nosso ouvinte, olha, assinar a pauta na sala de aula para o colega que não foi, além de ser um ato imoral, é crime de falsidade ideológica. Exato. Tá? Então, quer dizer, a gente vai cometendo imoralidades e imoralidades durante o dia, sendo que algumas delas ainda são consideradas crimes. Então, a gente tem que ter... Mas por quê? Porque o país é contaminado por um processo de imoralidade latente, está dentro dos corações. Mas o que eu puder fazer para transgredir a regra, eu faço. A gente vê em todo lugar, até dentro das nossas igrejas a gente vê isso. Mas só. A punição não vem para o alto escalão. A punição vem para o baixo escalão. Vem pro clero, pra burguesia. Né? A punição... Eu sempre cito esse exemplo, a punição não vai para aquele cantor gospel famoso que tem milhares de discos vendidos, que é o cara do momento, mas só que ele tem uma vida toda errada. E aí ele vai para uma determinada igreja e recebe lá uma oferta, entre aspas, de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil. E aquela irmãzinha que ainda não se casou no papel com o seu companheiro, porque ela é dita pelas outras que ela está em fornicação, ela não pode participar da mesa de oração. Quer dizer, são situações que a gente vê, e aquela galera que tem muito dinheiro, todo mundo passa a mão na cabeça, e o cara está em adultério, o cara está em prostituição, o cara está vivendo a vida toda errada, mas que ele tem dinheiro, todo mundo fica quieto. A gente vê isso na nossa sociedade. Ou seja, o problema não é você pecar, é quanto você tem na sua conta bancária. Sim, no nosso país é dessa forma. Sim. A gente vê um povo que diz o cara rouba, mas faz. A gente viu que tivemos ladrões, gente comprovadamente ladra, que... Olha o resultado das eleições. Sim. É preocupante, cara. O Bolsonaro pode ter ganhado, fulaninho de tal pode ter ganho, mas acontece o seguinte, a gente vê que muita gente tá votando ainda. E o cara não teve pouco voto, não. O cara teve muito voto. Muito, exato. O exemplo é preocupante isso, né, O exemplo Júlio? disso foi o Cid Gomes. Cid Gomes, senador, tem um vídeo dele, né? Não é recente, mas tem um vídeo dele onde dizendo que, se eu não me engano, eu acredito que seja isso. Eu vou até rever esse vídeo depois. Não, mas que lavagem de dinheiro é uma coisa normal, acontece. Lavagem de dinheiro. Pois é. É normal. Tudo se tornou normal. E o problema... que, o pastor, sabe qual é o meu medo? É que vocês, né, você, Flávio, são mais experientes do que eu, tem mais vivência do que eu. Obviamente, vocês têm mais malícia de vida, até do que eu. Eu sou quase da sua idade, rapaz. Mas, quando eu Falou falo... como se eu fosse o Highlander. Não, mas a gente fala numa questão, pastor, que é o seguinte. A gente quer saber, assim... O meu medo é saber até onde vai esse discurso de que tudo é normal. Até onde vai esse discurso? Porque isso dá até medo. onde a moral da sociedade permite. Quando a moral é permissiva, e você vê, para o cristão, isso é muito mais significativo. Porque no nosso meio, a questão moral ela é fundamental. A Bíblia diz assim, apartai-vos da aparência do mal. Olha só a complexidade e a profundidade disso. Não está mandando você se apartar daquilo que é mal. Isso é mais do que óbvio. Mas não é só daquilo que é mal, é daquilo que parece mal. Ou seja, não basta você ser honesto. Além de você ser honesto, você tem que parecer honesto também. Né? Então, quer dizer, para nós, a coisa corta mais estreito. Né? Você vê, essa questão aí, estava falando aqui, de roubo de energia elétrica, não sei o quê. A Bíblia vai dizer para nós assim, olha, 1 Coríntios 5:10. Paulo está dizendo assim, né? Ele diz assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele disse, no mundo a gente não faz acepção desse tipo de pessoa, que a gente tem que conviver com elas. Mas agora vos escrevi, olha como é que é, coisa difícil. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador.
com o tal ainda nem comais. Então, se eu estou sentado à mesa com alguém que se diz irmão e fala assim, não, mas lá em casa eu não quero saber, é 3 ar-condicionado ligado o dia todo, não estou nem aí, não pago a luz mesmo. Digo, meu irmão, chama o garçom, escuta aí. Qual é a minha parte aqui na conta? Quanto que eu devo? Quem é esse gatinho? Tchau pra você agora. Porra, esse gato chato. Tchau pra você agora, tô indo embora. Entendeu? Porque eu não quero ficar sentado com alguém que se diz irmão e que é um roubador. Esse ponto realmente é interessante. A gente na igreja, na verdade as igrejas batistas, quem acompanha ainda, né? A revista da extinta Juerp, mas que funciona ainda a nossa junta de educação, a gente tem estudado Tiago, né? Então os adultos e os jovens, adolescentes. E Tiago, a gente estudou capítulo 3 e 4. Tiago realmente, assim, fala muito ao brasileiro, né? E vai falar sobre... Aí, já que o Flávio abriu a Bíblia aqui, eu tenho que abrir também. Né? E acessar, na verdade, né? Tiago vai falar sobre esses dilemas, as confusões que acontecem na igreja. E eu ensinando aos jovens, eu estava falando sobre isso. Ele vai dizer que a raiz de todo mal... Porque no capítulo 3 ele vai falar da fofoca, né? A língua, né? A língua terrível. Uhum. E o 4 ele vai mostrar da onde vem, né? Esse falar mal um do outro. E ele vai dizer que são dos prazeres ou das cobiças que cada um tem. Isso. Mas que são ilícitas a um cristão, a gente está na ambiência da igreja, porque é conflituosa essa cobiça, ou esse prazer, melhor dizendo, com aquilo que nós devemos ser. A Bíblia não condena, obviamente, você ter prazer, tanto a sexualidade como a conquista de alguma coisa, ou comer, beber, mas é como se faz. Sim. E aí, é o método, Tiago vai dizer lá, olha, o problema de vocês é que o desejar de vocês é maligno. E aí ele vai dizer no verso 4, adúlteros e adúlteras. Tem algumas versões que falam infiéis, né? Que é mais... Não sabeis vós que a amizade do mundo, a inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí ele vai começar a falar várias outras coisas interessantes. Ele vai falar sobre essa ambiência que a gente vê no mundo, que é terrena, animal e demoníaca. Então, assim, falando para os nossos arraiais, realmente... tem que se ter uma diferença, e aí por isso que a gente estava falando da questão, até voltando ao tema, e na verdade a gente está falando sobre o tema, mas eu queria citar em relação a isso, o quanto, como movimento evangélico hoje expressivo, também a gente precisa melhorar muito a questão ética, o comportamento, e é muito difícil pra gente. Puxa vida. Eu acho, Júlio, quem pastoreia sabe que o que eu tô falando é muito difícil, porque o pessoal é muito raso, o pessoal não dá feedback, é muito complicado, e coisa simples, meu Deus, simples. Às vezes você fala com um casal, agora mesmo, né, antes de vir pra cá, eu tava conversando com um casal, falando, poxa, mas eu já orientei, tô vendo que vocês não trilham o caminho que é simples, o problema de vocês é isso aqui. Porque há uma resistência interior, né, por causa do domínio do pecado sobre essas pessoas, né, e assim, são costumes arraigados, às vezes é uma questão cultural, que está muito arraigado dentro da pessoa e ela não quer deixar aquele hábito, aquele costume. A cultura egípcia, na verdade, né? E é no capítulo 4 que Tiago vai dizer, resista o diabo... E ele fugirá de mas sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos diante do Senhor. Mas sabe o que é? Acontece o seguinte, eu vejo um pouco feedback, isso que você está falando, na igreja, quando você vai falar de algum assunto mais profundo, é muito pouco feedback. Se você fala para um arraial de 100 pessoas, vamos supor, e você fala de um assunto muito profundo, se vierem 3 ou 4 mas pessoas... Mas necessário, né? Falar com você e te dar esse feedback, poxa, pastor, que palavra, que ensinamento e tal, eu recebi, Deus falou no meu coração, eu vou mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de agir. Muito pouco. A gente está com um grande problema no nosso meio, que é a questão da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade mudou muita coisa dentro das nossas igrejas. As pessoas, elas querem ter, não importa o como ter. Eu quero ter. Eu quero ter um casamento, não importa como.
Eu quero ter um filho, não importa como. Eu quero ter um carro, não importa como. Eu quero dirigir, não importa como. Eu quero, e Deus vai me abençoar e Deus vai abrir a porta, mas muitas vezes não é a bênção de Deus. Eu vou lá, do meu jeito, da minha forma, de uma forma corrupta até, eu vou lá e faço. E aí depois eu chego diante da igreja, olha gente, Deus me abençoou, Deus abriu a porta, Deus fez, mas só que não foi Deus. Não, claro que não. Só que é uma coisa humana. Eu até mas creio. para que eu pareça ser uma pessoa abençoada, porque em algumas igrejas, e até algumas que batem na teologia da prosperidade, deixando aqui uma denúncia, dizem assim, não, olha, a teologia da prosperidade aqui não existe. Existe sim, porque lá se faz diferença de marca de carro, lá se faz diferença de grife de roupa, lá se faz diferença se o cara tem expressão ou não tem. A gente vê dentro dos nossos arraiais e reuniões de pastores e convenções e afins, quantos membros você tem na sua igreja, como você conseguiu isso? Olha o carro do pastor fulano. Ó, o cara tá vencendo, o cara é poderoso. Olha, o cara tá famoso. A gente vê isso no nosso meio. Fábio, eu posso resumir, apesar de eu não ser evangélico, mas eu posso. A minha mãe é evangélica, né? Eu não sou. Mas Deus tem uma grande obra na tua vida aí. Eu posso resumir, mas posso resumir o seu discurso? Pode, fica à vontade. Como apenas um telespectador? Sim. Não vou chamar de teatro porque vai ser muito desrespeitoso. As pessoas estão dentro da igreja, de uma forma geral, elas convivem, congregam, mas hoje o que a igreja evangélica precisa, de um modo geral, eu falo por causa dessa teologia de uma grande parte, eles precisam de um encontro real com Deus de verdade. Uou, é isso aí. Eles estão muito longe. Eles estão muito longe. É uma espiritualidade. Longe de Deus. E vou te falar uma coisa. Tem gente que não está na igreja e pelas atitudes e pela postura, de um modo teórico, eu não vou falar de um modo espiritual, mas de um modo teórico, pela postura e pela atitude, está muito mais perto de Deus do que aquele cara que está terça, quarta, quinta, sexta, domingo. É dizimista. Canta no coral. Eu acho que o que é bacana que a gente está falando aqui, a palavra do Ítalo, é como o evangelho, a gente tem a tola ilusão de que o evangelho ele está restrito apenas nos nossos templos, ou mesmo, vamos ter uma visão eclesiológica um pouco mais aberta. Nas pessoas que fazem parte daquela reunião. E está falando o Ítalo aqui que não é evangélico e o puro evangelho saindo dos lábios dele. Ontem eu preguei... Já tocou na ferida. Ontem eu preguei em Atos 9. Ele pregou para muita gente. Com certeza. Ontem eu preguei em Atos 9. Ele pregou. Atos 9 vai mostrar a experiência de Paulo. Quando ele vai lá para Damasco, não é? Com as cartas, e aí ele tem uma experiência. A vida, meu povo de Deus, cristã, de discípulo de Jesus, é feita de experiências com Deus. Não é de consumo, não é uma experiência de consumo. Eu acho que o problema da teologia da prosperidade, e realmente, seja qual for a igreja histórica, seja qual for a Assembleia Clássica ou não, Batista, nós somos tomados por essa temática hoje, que é a questão da grana. Realmente, sem grana a gente não faz nada hoje. Mas como você orientar o seu rebanho de que aquele rapaz, ele precisa ter uma boa colocação. Olha só que discurso diferente. Ele precisa ralar hoje para ter uma boa colocação no mercado, para que ele tenha um casamento abençoado. Porque realmente, casamento hoje, né? Se o cara é um zero à esquerda, não dá certo. Não tem como. Mas ele não tem que esperar que Deus é igual a velha lendas evangélicas urbanas, né? Que vai bater alguém lá na tua porta. Ó, tem um cheque aqui de 100 mil pra você. Esse negócio de evangélico, né? Olha, não sei quem vai. Então não gosta dessa. Então, assim, esse tipo de coisa, eu acho assim que as igrejas neopentecostais, com a teologia da prosperidade, trouxe uma temática interessante. Que sem dinheiro a gente não faz nada. O que eu estou dizendo é o seguinte: você precisa orientar o seu rebanho hoje a progredir nesse sentido, mas com trabalho, com formação. Isso. Não é? Agora, o problema são as fórmulas mágicas. Né? Olha, Deus vai te... Deus vai fazer a obra.
aí realmente a gente não ajuda nada os nossos... Porque assim, a gente tá igual o catolicismo que não é atual, que nem o catolicismo tem mais... Pastor, eu ia falar isso agora, eu ia voltar na história. Mas é lá do tempo medieval. Entendeu? Aconselhar os cristãos a estudar sobre Martinho Lutero, a igreja calvinista, e a gente está num retrocesso, né, que é, na verdade, né, o protestantismo, né, oriundo, na verdade ele veio da divisão disso aí. Dessa a mãe igreja católica que dá tudo aos seus filhos. Exatamente. Eles ficam assim, igual bebezinho. Porque antigamente para você conseguir, se você for voltar na história, se você for voltar na história, para você conseguir antigamente uma vaga no céu, você tinha que doar o terreno, você tinha que deixar os seus bens, as indulgências, você tinha que deixar para a igreja católica. E o protestantismo, na verdade, ele era surgiu... até mais sacrificial, né? Hoje... Não, na verdade, a igreja evangélica, quando você estuda oriunda a história dela, o protestantismo, ele nasce da separação disso. Ou seja, existe, né, o protestante, o cristão protestante, a verdadeira essência dele é contra a luta disso tudo que a igreja católica fez. Já diz o nome protestante, estou protestando contra o sistema. E o pior de tudo é que você analisa hoje num cenário atual de igreja, a igreja evangélica, ela tá pior do que a igreja católica lá atrás. Tá, a igreja católica hoje dá show na igreja evangélica. Aí o que você pensa? Né? O Flávio, que também entende muito de história, vai concordar comigo. Ou seja, a luta desses caras de Martinho Lutero, a luta da igreja calvinista lá atrás, ela se torna em vão. Se você for olhar por esse parâmetro hoje, não é que não é em vão. Né? Não foi em vão porque existem pessoas ainda que levam a fé como tem que se levar. Sim. São cristãos de verdade. A gente também não pode julgar como um todo. Mas a gente está falando de uma minoria. Se você for botar numa balança, gente, tem cristãos que foram perseguidos. Teve muita gente que morreu lá atrás para hoje vocês terem o direito e esse privilégio, enfim, que seja o que for, de vocês estarem dentro da igreja. Aí na hora que a pessoa ela se determina a seguir uma religião, ela se determina a seguir uma ideologia, porque a religião também é uma ideologia, e na verdade, aquelas pessoas que lá atrás se sacrificaram, se torna tudo em vão. Porque o foco, na verdade, eu penso da seguinte forma, eu acho que se o foco é Cristo, se o foco é Deus, vamos seguir o foco. Você não pode hoje tomar uma postura. O que está acontecendo hoje é que às vezes você entra numa igreja, tem pessoas que entram em determinadas igrejas que falam assim, pô, caraca, eu não entro mais por causa desse tipo de postura. Flávio. O cara não é evangélico, você imagine o dia que for. Deus tem uma obra tremenda na vida dele. E vai ser no tempo de Deus. Não é de todos nós. Não é de todos nós. Ele pode não ser evangélico, mas o evangelho bate no coração dele. Tô vendo, pai. Glória a Deus. Aí, ó, já cruzou até o braço. Tipo vou tacar meu telefone no chão. Vou tacar não, que se esse aqui quebrar, não tem dinheiro pra comprar outro. E também não vai comprar aquele que tá lá no camelô de R$200. Aquele da lanterninha. É verdade. Aquele telefone do Daciolo, até eu queria aquela lanterna. Lanterna isso poderosa. Aqui é pra subir um multi. Lanterna poderosa aquela. Nunca tive um celular com aquela lanterna. Lanterna dessa aqui. Né? Bárbara Leal, direto da redação. Boa tarde, Bárbara. Tudo bem? Nosso tema hoje, para quem está chegando agora, não está sabendo do que a gente está falando, porque a nossa conversa é um grande bate-papo aqui e a gente vai falando de diversos assuntos. O tema é eles já deram a opinião deles, mas a gente vai conversando no decorrer do debate. Qual a pergunta de hoje, Bárbara? Então, o assunto da pesquisa de hoje foi publicado no Gospel Mais, diz o seguinte: participação dos evangélicos na política do Brasil foi a que mais avançou. Sim. Isso é a fala de um pesquisador. E a gente está perguntando para o ouvinte se ele concorda com o resultado dessa pesquisa. Opa. Lá no Facebook, a Andréia Barbosa diz, concordo. Só que dentro disso também vem a questão do evangelho. Está se espalhando e isso a mídia não mostra realmente. Com o crescimento do número de evangélicos, estamos mais representados em todas as áreas. E isso também nos deve fazer refletir a responsabilidade que temos, pois devemos refletir Cristo. Aí sim seremos muitos. Boa. E com o diferencial do verdadeiro cristão. Isso aí. O Tony Ferreira diz, sim, haja vista qualquer pessoa se intitular evangélico e dizer paz do Senhor, não se importando em entrar pela porta larga. A Cláudia Gomes diz, sim, concordo com essa participação de um número maior dos evangélicos na política.
o que não significa que esses mesmos evangélicos façam de fato diferença em nossa sociedade. Temos o título, mas não o caráter. Caráter de Cristo, infelizmente. A Elisete diz o seguinte: glória a Deus. É sinal que tem a mão de Deus acima de tudo. Na live, a pastora Rosa diz o seguinte: concordo. O problema é se sujeitar a Deus. Isso ninguém quer. Eita. O Daniel Pimenta... O Júlio tava falando, né, Júlio? O Daniel Pimenta, que eu apelidei ele de Daniel Polêmica, porque ele é sempre polêmico. E sempre bota uma pimenta na nossa mesa, né, Daniel? Diz o seguinte: muito boa tarde aos senhores. Minha resposta tarde, é não. E aí ele diz o seguinte: Flávio, queria saber se toda forma de amor, falada em todas as religiões, é a certa. E quem defendeu a fé bíblica nos 5 primeiros séculos? Obrigada se puder responder. Quem defendeu a fé... Vou começar pelo fim. Quem defendeu a fé bíblica nos 5 primeiros séculos. Tá, tô entendendo da era cristã, né? Depois de Jesus. Quem defendeu a fé bíblica foi primeiro a igreja primitiva e depois vários grupos cristãos, de onde sobressaiu o grupo que hoje a gente conhece como a Igreja Católica Apostólica Romana. Aliás, um ponto que normalmente não é muito lembrado, se o Ocidente é o que é hoje, agradeça ao cristianismo na pessoa da Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente pode ter nossas diferenças, as coisas que a gente não concorda, vemos de outra maneira, e não quero aqui dizer que a nossa maneira de ver é melhor ou pior, mas é uma outra maneira. Mas a Igreja Católica Romana, Católica Apostólica Romana, ela foi o ponto de convergência da manutenção da unidade dos povos ocidentais. Se não fosse a Igreja Romana, nós teríamos nos fragmentados em milhares de aldeias, né? Então houve uma manutenção da unidade, principalmente da Europa e depois, consequentemente, das Américas, em função do cristianismo, primeiramente pela Igreja Católica Romana e depois, na sequência, pelo protestantismo. Mas quem defendeu a fé cristã foi a Igreja primitiva, no 1º século e parte do 2º, e depois diversos grupos, no qual a Igreja Católica Apostólica Romana se tornou logo depois hegemônica. Mas ele fez uma outra pergunta, né? Se toda forma de amor era válida, foi isso? Foi, deixa eu voltar aqui. Flávio, queria saber se toda forma de amor falada em todas as religiões é a certa. Não, evidentemente que não. Né? Isso hoje é uma coisa que está muito comum, né? A gente diz assim, toda forma de amor é válida. E aí, em prol de atingir essa perspectiva do amor, de ser amado e de amar, vale tudo? Não, claro que não. Claro que não, de forma nenhuma. Lembremos também que, olha só, toda religião monoteísta, ela é excludente das outras. Não tem como ser diferente. Se você chegar para o judeu, certo é só o judaísmo. Exatamente. Se você chegar para alguém da fé islâmica, Alá é o profeta, Alá é Deus e Maomé é o seu profeta, e não tem outro. Não. Né? E se você for para o cristianismo, só Jesus salva. Então, toda religião monoteísta, ela é por natureza excludente. Então, nesse sentido, ela vai ser radical mesmo, né? Porque Jesus disse, olha, quem comigo não se junta, espalha. E quem não é por mim, é contra mim. Não deixou nenhuma possibilidade de meio termo, de contemporizar a situação. Ou é com ele ou sem ele. Não tem outra forma. Então, é óbvio que isso é entendido por muita gente como radicalismo. Né? Então, isso vai ser sempre um ponto, de difícil abordagem, tá? E vai ser sempre um ponto de tensão na nossa fé. Com certeza. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim, mas vocês não aceitam outras formas de amor, você não aceita outra religião. Chama até de preconceituoso. Chama de preconceituoso, eu sei que tem isso tudo. E realmente é uma questão complexa. Não é uma coisa para você ter uma resposta simples, porque a gente tem aquilo que para nós é a verdade, Cristo é a verdade, ele mesmo diz, eu sou a verdade, e quando ele diz que ele é a verdade, ele também é o caminho,
não existe outro caminho. Isso é um ponto extremamente problemático para lidar com a sociedade, né? Porque o que a gente tem de um modo geral na sociedade é aquela história que todos os caminhos levam a Deus, quando Jesus é exclusivista e diz eu até sou o usa caminho. um versículo, né? Na casa do Pai há muitas moradas. Sim, mas fora do contexto, né? Ali não diz que tem muitas moradas para pessoas de todas as religiões, de todas as fés e até de quem não tem fé nenhuma. Usam então, esse versículo para totalmente fora do contexto, porque Jesus está falando para os seus. Sim. Ele não está falando para quem não era dele, está falando exclusivamente para os seus. Então isso vai ser um ponto de tensão, sim. Então se disser que há toda forma de amor, não, em realidade não. Esse ponto aqui eu quero só dar uma contribuição, com a permissão do Flávio aqui, ao Pimenta. Porque quando a gente fala de amor, assim, eu creio que ele está indo. A pergunta dele é capciosa porque ele está falando do amor, né? A essência do amor, nós cremos que realmente foi manifestada em Cristo Jesus, porque é o amor que vem de Deus. Sim. As outras religiões têm o amor humano. O problema é que o amor humano, como tudo que é humano, é corrupto também, é limitado. Tá, é válida para quem? Porque o problema do amor humano é que ele está limitado, ele está direcionado para alguém. Eu amo quem me ama, eu amo quem é do meu métier. Então, as religiões, nesse sentido, têm uma manifestação afetiva do amor humano, sim, que é boa. Mas para quem? Para um grupo. Tanto que a gente vai ver as guerras entre as religiões. E que o protestantismo também entra, como o Flávio colocou aqui, entra junto com essa turma toda aí. É porque a temática é o seguinte... Agora, o amor por excelência, né? O amor de Deus, e aí eu acho que foi isso que o Flávio deu aqui, não é? Deu foco, né? Existe um amor que vem de Deus, que é um dom, não é um sentimento que nasce no coração humano, mas é algo que vem do alto. Então é um ponto teológico, realmente. Eu acho que nesse sentido que o Pimenta quis colocar, né? Deus, o amor por excelência de Deus, aí realmente é a pessoa de Jesus Cristo. Não é nem a igreja evangélica, né? Mas é a pessoa de Jesus Cristo que nos revela. É porque nós evangélicos, a temática, eu chego aqui um pouquinho, colocando também uma pimenta na participação do Pimenta. Muitas pessoas, elas avaliam os evangélicos, a igreja evangélica, como uma igreja que não ama. Por quê? Porque nós não aceitamos algumas práticas. Porque nós vemos as demais religiões do nosso país como religiões muito inclusivas e como religiões que aceitam, entre aspas, diversas práticas. Nós vemos no nosso país, e o nosso país... conveniente, né? E o nosso país é um país com muito sincretismo religioso. A gente vê católicos, alguns católicos, não todos, mas a gente vê que a pessoa é católica, mas ela acredita em horóscopo e acredita em astrologia. A gente vê gente que diz que é católica, mas se falar assim, ó, tem uma benzedeira lá que dá passe, ele vai. E a gente vê isso. É muito difícil a gente ver alguém que diga eu sou católico, apostólico romano, e essa pessoa seja purista na sua essência e só vá à igreja católica e só tenha como prática de vida o catolicismo. Não estou julgando, não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria dos católicos no nosso país, pessoas que são espíritas, nós vivemos um país onde as pessoas bebem de todas as fontes e os evangélicos não. E isso é que traz um incômodo. É isso que faz com que muitas pessoas digam que nós somos intolerantes porque nós não bebemos dessa fonte. A nossa única fonte é a palavra. Apesar que no meio evangélico em si, deixa só dessa palavra aqui, a gente vê também, infelizmente, estava aqui até falando com o Flávio nos bastidores, a questão desse amor que a gente pode chamar, né, que as religiões têm e que no meio evangélico pode ser vivido também. Esse amor horizontal. Né? A pessoa quer ser lambida pelo pastor, entendeu? Ela quer que o pastor ou que o irmão bote um pedestal para ela. Minha amadinha, minha queridinha, beijinho, aí, abracinho. Sim, esse amor, ele é um amor, é uma afetividade que é bacana, mas faz até mal. É onde eu tô falando. A nossa forma de amor. Babá, né? Então a nossa forma de amar é igual o pai que paparica o filho, a mãe, o cara tá fazendo M e tá lá. Não é? E a sociedade... É a mesma coisa, é o amor de pai, é o amor de mãe. Agora, o amor por excelência é aquele que aí as igrejas deveriam, né, abraçar esse amor. É igual a cruz, né? Ela tem duas traves.
A horizontal, beleza, mas tem a vertical, ela vem do alto. E quando você como vai dizer Paulo lá, aos Tessalonicenses, em várias cartas, né? Nós somos eleitos, nós fomos santificados e amados por Deus. Então, quando esse amor pulsa em nós, aí sim eu amo o outro da forma correta. Não é o amor possuidor, o amor, não é, que ou idolatra ou então quer ter o outro, né, para si, ou quer ser idolatrado pelo outro. Eu acho que assim, a questão do amor a definição de amor é fundamental. O amor por excelência é o amor que vem do alto, que deveria ser o amor praticado pelas igrejas, até que muitas vezes não é. E aí a gente tem uma dificuldade. Aí às vezes a pessoa fala, é uma coisa que eu não entendo, o pastor não gosta de mim. O pastor não gosta de mim porque não fala... A gente só tem contato no domingo. Por que falou o nome da irmã fulana e não falou? De manhã e à noite, como é que eu vou externar? Assim, é coisas que realmente a gente observa a vivência no amor, que tem que ser menos eros, seja lá o que for, e mais ágape, né? Mas o Júlio, o Flávio, o Ítalo, a gente vê, tipo, vamos supor, saída de reality show. O cara ficou uma semana dentro de uma casa com 10 pessoas desconhecidas. O cara está saindo do reality show, todo mundo chora. Eu nunca acreditei nesse amor. E a gente está vivendo uma sociedade que o amor se banalizou. Você diz para todo mundo, eu te amo. E eu sou da seguinte opinião, não é todo mundo que eu vou falar, eu te amo. Existem pessoas e pessoas. A palavra de Deus diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Ok. Mas existem pessoas, existe uma escala de afinidades, existe uma escala de prioridades na sua vida. E você não vai dizer eu te amo para todo mundo. Até Jesus tinha um discípulo amado, claro que aí não é polemizar. Né? É isso aí. Porque a gente, com certeza, nós como humanos corruptíveis que somos, nós vamos amar mais as pessoas que têm afinidade com a gente. Quem tem menos afinidade com a gente em qualquer sentido, isso acontece com pai e filho. Tem filho que o pai não é que ele ame mais, mas aquele filho ele se encaixa mais com o pai ou com a mãe. Ítalo, olha, lá vem polêmica. Essa questão, né, que o Pimenta aí citou sobre amor... A Bárbara já sinalizou. Eu só vou falar isso pra gente poder encerrar. Quando se fala dessa questão de amor, como ele falou, as outras religiões, né, vou falar assim de uma forma, numa linguagem bem fácil. Quando ele fala que as outras religiões tem mais essa abertura, né, de receber e tal, o que acontece? O evangélico, de uma certa forma, né, a Bíblia diz que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso a Bíblia católica, isso a Bíblia evangélica. Qual é a questão? Por que as pessoas têm assim uma rejeição, né, com o evangélico? Porque o evangelho, com um determinado tempo, por causa de alguns líderes, tá? Não foi por causa da igreja num todo. Vocês que são líderes vão concordar comigo. Sim. Por causa de alguns líderes, eles se preocuparam mais em condenar, em acusar, em julgar, do que abraçar. E o que acabou acontecendo? Esse amar o teu próximo como a ti mesmo, essa parte eles acabaram esquecendo. Coisas que outras religiões passaram a fazer. E aí o que acontece? O evangélico ele ficou com essa visão deturpada, porque é uma visão deturpada, tá? Porque eu tenho um amigo, né, que é o pastor Silvio Lopes, é um amigo e tanto, e hoje eu sei que se eu passar qualquer problema na minha vida pessoal, eu posso conversar com ele, eu posso conversar com o Flávio, e não sou de igreja evangélica, não sou de denominação nenhuma, mas eu sei que em alguma dessas pessoas eu vou ter um amigo, e eu vou ter um amparo espiritual se eu quiser, ou se eu acreditar naquilo. Então eu não posso julgar como um todo. Mas o problema é que por causa de algumas denominações radicalizaram, passaram a julgar, passaram a condenar. Isso acontece. Não é que a igreja virou bagunça, não é que a igreja virou zona, mas eles se preocuparam mais em penalizar, mais em escandalizar, mais em colocar a ovelha ao público do que realmente abraçar, do que realmente escutar. E isso outras religiões acabaram fazendo, como o kardecismo. É uma religião que a base dela é Jesus Cristo, mas tem uma outra visão totalmente do evangelho diferente, porque o evangélico não acredita em reencarnação, e o kardecismo acredita. Mas hoje, se você for botar numa balança,
O que o kardecismo faz era pro evangélico fazer, e não faz. E aí é esse que tá o problema. O problema é que por causa de o grupo todo é julgado, porque o ser humano, infelizmente, é assim. Não é todo ser humano, Fábio, que é esclarecido como o Ítalo, que sabe que existem pastores que são amigos. Existem pastores que vão te atender a qualquer hora. Existem pastores que vão te escutar e que vão te estender a mão se você precisar numa hora difícil da sua vida. Como existem espíritas que também vão fazer a mesma coisa. Só que a sociedade, de uma forma geral, e isso é histórico, pelo fato do cristianismo já ser perseguido, quando determinados líderes tomam essa postura, acaba radicalizando. Sim. Pessoas que, como Flávio, pessoas que, como um amigo aqui, pessoas como o meu amigo, o pastor Silvio Lopes, acabam tomando uma paulada que não são para tomar. Então eu tenho essa visão. Não sei se está correta. O Pimenta conseguiu, ele botou Pimenta aqui mesmo. Ele botou Pimenta e ele mudou o curso do debate. Isso que você está falando é muito interessante e corroborando. A gente vê isso dentro das nossas igrejas, pessoas, porque quando eu digo, eu não gosto de matemática, mas só que eu nunca sentei para aprender matemática. Ou eu nunca tive ninguém para sentar comigo. Exatamente. Ter a paciência, ter o amor. Isso. Não, vamos lá que eu vou te ensinar. A tolerância, né, de aprender. Quando eu digo eu não gosto de matemática, eu não gosto de sorvete de creme, por aí vai. Existem camadas da nossa igreja que não conseguem lidar com algumas pessoas porque, na verdade, elas não sabem cuidar. Existem calcanhares de Aquiles dentro das nossas igrejas. Questões que são polêmicas, questões que... nós vivemos numa sociedade que hoje em dia a gente não pode chegar para um jovem de 18 anos e falar: isso que você faz é pecado, está errado e você tem que parar. E ponto final. Não é por aí. A gente tem que dialogar. Concordo. E a questão do diálogo é muito difícil no nosso meio. É porque a tolerância está muito mais lá fora do que lá dentro hoje. Bárbara Leal, tem mais participação lá. Tá só mostrando o relógio. Correndo porque já são 1h48, vocês têm que finalizar ainda. A Rosinéria do Rio das Pedras diz sim, porque a maioria dos candidatos políticos se aliaram a grupos evangélicos. Lá na live eu acabei pulando, o Cristiano Neyman diz: eu defendo a Lei Rouanet redemocratizada. Só iria adicionar um S, Lei Rouanet, inclusive pra galera da MK. O Júlio César, do Gardenia Azul, diz sim. O Ismael também acha que sim. O Alexandre da Freguesia diz sim, concordo. O povo tá acordando pra política. A Carolina Oliveira diz que sim. O Cristiano Neyman diz: acho que não. Acho que não só os evangélicos, mas também os militares. E todos que levantam bandeira mais Olavo de Carvalho de ser. O Kleber Pessoa de Taubaté, São Paulo, diz: acredito em certa parte. A Cleia também diz que sim. A Cláudia diz: eu concordo sim. Acho que aumentou bastante o número de evangélicos interessados na política. Eu mesmo faço parte dessa estatística desde quando passei a ouvir Rádio Betel. Opa. Há mais ou menos 4 anos. Aí, por telefone, a gente teve a participação do Evandro dizendo que não, da Evani, e a da Cleia dizendo que sim. E a gente tem um áudio do Rogério Tagerface. Paz, meu nome é Rogério, o Tagerface. Olha, eu acho que não aumentou não. Eu acho que as pessoas estão se tornando cristãs, entendeu? O evangelho está ficando banalizado. Hoje em dia qualquer pessoa diz que é evangélica, então a pessoa tem acham, né? Tem a falsa impressão que aumentou o evangelho, quando na verdade eu acho que não. Eu acho que continua a mesma coisa. E mesmo esse que se diz evangelho ainda pode pôr o evangelho a se envergonhar dentro de alguns dias aí com as suas atitudes. Paz, Deus abençoe, tudo bom. Opa, esse é o Tagerface. Agora ele fala: eu sou o Rogério, o Tagerface, ó. Viu a moral? E só pra falar, uma coisa aqui que eu reparei, a Bárbara, quando eu tava lendo ali os comentários, ela falou um glória a Deus. Olha, eu senti ele quase uma ovelha do Daciolo. Eu adoro o Daciolo, gente. Ele é o melhor. Mas vamos lá, ó. Resultado: 85% dos ouvintes diz que sim, 15% diz que não. A minha sorteada de hoje, correndo que eu já tô em cima da hora, foi a Carolina Oliveira. Carolina Oliveira, parabéns. Flávio, considerações finais, obrigado pela participação sempre. Não tem porquê, parabéns para os nossos ouvintes, para o Kleber lá de Taubaté. E estou com vocês e não abro. Assim, gostei da ouvinte dizer que ela mudou de opinião, está mais participativa,
mais antenada para as coisas que acontecem no nosso país, interagindo com a política, que a política não é questão de você gostar ou não, é questão de necessidade. Então, assim, a participação de todos é fundamental no processo democrático. É isso aí. É isso aí. Obrigado, Flávio, sempre pela participação. Júlio César, pastor Júlio, que bênção. Foi um prazer, né? A gente pretende estar aqui às segundas também. Eu queria deixar um aviso aqui. No dia 8 de dezembro, a gente vai estar comemorando ali 51 anos de comunidade, primeira igreja batista do Anil, né? Comunidade evangélica. Opa. Primeira igreja batista do Anil, né? Uhum. Ali na Estrada de Engenho d'Água, 510. Estaremos fechando a rua ali do lado e teremos ali, você vai ter um tobogã, touro mecânico, enfim, muito louvor. Eu vou pro também. touro mecânico. E papá, não é? Touro mecânico? Eu vou pro touro mecânico. Vai sim. E papá também, né? É. Não, azeitona, isso é importante. Papai é com azeitona. Papai é importante. É. Mas foi muito bom, né? A Bárbara vai pro tobogã. E a gente sai daqui mais uma vez edificado, feliz com essa experiência. Deus abençoe você aí, o nosso ouvinte, ao longo dessa semana. Falou, Fábio. Show, muito obrigado pela participação, Júlio, sempre muito bom. Fala, Ítalo Félix. Agradecer mais uma vez essa rádio maravilhosa. E antes de encerrar, eu quero deixar aqui o meu protesto contra o senador Eunício de Oliveira. Sua nota zero hoje vai para ele. Sobre a proposta de aumento do salário do Supremo Tribunal Federal. A vergonha que é, porque um país que está quebrado, um país que precisa ser restaurado, um país onde você tem que ter corte de ministério, você tem que ter um país que já está entrando no vermelho, ter um aumento de mais de 6 bi, eu acho que é o cúmulo da vergonha da política brasileira. Tá? Mais uma vez, obrigado, Azeitona, Fábio, obrigado a todos, Bárbara. Tá bom? Mas eu queria deixar esse protesto ratificado aí. Então ficou nota zero aí pra ele, porque realmente é uma questão... vergonhoso. É vergonhoso. Você vive num país onde tem pessoas com submoradias, pessoas que não tem nada, não tem o que comer. Tem gente agora que tá querendo almoçar e não pode. E eu tô falando no Rio de Janeiro, capital, tudo aí, morando em apartamento e não tem o que comer. É coisa séria, tá sério o negócio mesmo. Gente, vamos agora encerrando aqui o nosso debate. Minha ficha técnica, Bárbara Leal na produção, é o DJ Azeitona. DJ Azeitona. Ele mesmo é o nosso Glória operador de glória áudio. a Deus. E a nossa querida Divina Concepción, que é a nossa recepcionista. E fiquem com Deus, até o próximo debate. Amanhã o Orsino tá aí, né? E quarta-feira nós estamos aí de volta, com certeza, com mais um debate Se não tiver, Betel. você vai estar. Isso. Se o Orsino não tiver, eu tô. Porque uma pessoa me ouvindo pergunta, cadê o Orsino? Então, mas está tudo bem com ele, é só assuntos mesmo de trabalho que ele está resolvendo, por isso que ele não está aqui hoje. Então, que a gente sente muita saudade dele. E vamos para o nosso momento de oração, pastor Júlio César. Vamos orar nessa tarde? Feche os olhos.